que ele diz muito respeito com o piso salarial e com condições trabalhistas, eu vou ter que dar um spoilerzinho do nosso convidado, que já está aqui, mas ainda está em segredo. Bem, olha, eu vou ter que ler uma coisa que eu acho super importante. Hoje nós estamos aqui com o superintendente regional do Ministério do Trabalho e do Emprego de Minas Gerais. Mas esse cargo não é fácil e ele não está nesse cargo por acaso. Eu vou falar um pedacinho, mas eu vou pedir a ele que ele conte essa trajetória dele tão vinculada ao trabalhador. Bem, nós estamos aqui falando de Dr. Carlos Calazans, coordenador em Minas Gerais da campanha das diretas já em 1984. Carlos Calazans construiu uma forte trajetória na militância política e sindical, ou seja, é de respeito, tendo sido presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT/MG, e é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o PT. Isso quer dizer que ele tem uma história com o nosso trabalho, com o trabalhador e também com o empresário. Então, eu quero agora convidar para dar aqui o alô especial o nosso querido Dr. Carlos Calazans. Oi, gente, um abraço a todos, um abraço a todas. De fato, a gente está aí para dialogar com vocês, trocar umas ideias, e é muito importante. Recentemente, né, eu volto para o Ministério do Trabalho depois de 20 anos. Eu fui, Socorro e Ana, um prazer falar com vocês. Igualmente. Encantado de estar aqui no Corém, dialogando aí com toda a questão, né, a pauta, o piso da enfermagem. A questão da enfermagem tem muitas questões, né? A enfermagem é tudo para a sociedade. Eu acho que há um respeito enorme pela categoria, pelo tudo que representa, né? Todo mundo sabe, né? O médico, a médica chega lá com o paciente, olha o paciente e tudo, mas é a enfermeira que pega o boi pelo chefe, a enfermagem que dá conta da alma dos hospitais todos do Brasil e de Minas Gerais. Então, de fato, eu estou voltando para esse cargo de superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego aqui em Minas Gerais. Eu fui, há 20 anos atrás, o delegado regional do trabalho em Minas, cuidando dessa agenda, né? Uma agenda grande, né? A agenda do trabalho tem tudo, né? E todos sabem, né, Socorro e Ana, eu ano passado, durante mais de 5 meses, eu fiquei à frente de uma negociação muito exaustiva, muito difícil, mas que também foi muito exitosa, que foi a negociação do piso da enfermagem. E a gente começa hoje aqui com uma pergunta que eu acho extremamente ter a ver com essa história do senhor entrar na história da enfermagem, que é uma história que nós vamos falar aqui um pouco, né, desse momento que o senhor fez tantas reuniões. Eu tive a felicidade de estar em umas 3 dessas reuniões e sempre vi lá a sua condução, e nós vamos falar dela. Bem, Dr. Carlos, o senhor assumiu a superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais com um compromisso extremamente importante: liderar a equipe do Ministério do Trabalho na promoção de políticas públicas que visam a valorização do trabalho e a garantia dos direitos trabalhistas. Essa é uma bandeira que o senhor levou para esse cargo. Fala um pouco da sua trajetória com relação às questões trabalhistas. Essa trajetória coloca o senhor realmente mais sensível às causas trabalhistas? Porque isso vai ser muito importante para a nossa enfermagem ter confiança no senhor. Porque hoje nós estamos com um grande problema que vai implicar em causas trabalhistas ou em reconhecimento do trabalho e do bom trabalho da enfermagem. Não, Socorro e Ana, se pegar assim a trajetória, o que nós temos? Nós temos a luta, nós temos as reivindicações, e nós tínhamos uma ideia, principalmente no final dos anos 70, começo dos anos 80 todo, e uma parte grande dos anos 90, que as pessoas só melhoravam de vida se elas lutassem juntos. Eu acho que esse conceito foi enfraquecido nos últimos anos. Hoje as pessoas dão muito mais valor
Aí vai pensa nela, primeiro nela, depois nela, depois pensa. Eu tenho a impressão que em algum momento isso mudou, mas na minha época não. A gente estava na fábrica e as pessoas tinham uma ideia assim: como é que eu posso melhorar a minha vida? Como é que eu posso melhorar meu salário? Como é que eu posso melhorar minha função? Eu tenho que juntar com o sindicato, juntar com os meus colegas, tenho que lutar. Eu fui eleito presidente do sindicato, um dos mais novos presidentes de sindicatos de Minas Gerais. Eu fui eleito presidente do sindicato com quase 16 anos, 16 para 17 anos. Uma categoria velha, eu sou um velho marceneiro. E trabalhava na fábrica em 1970, desde 74. Eu entrei na fábrica de móveis aos 13 anos. E aos 16, depois de 3, 4 anos, eu era o presidente da categoria. Por quê? Porque na minha fábrica eu liderei um movimento da fábrica para a gente conseguir leite. Porque nós tínhamos muita poeira na fábrica, tinha muitos acidentes na fábrica e nós queríamos tomar leite na fábrica. E em função dessa luta, desse movimento, eu acabei me tornando presidente do sindicato, depois fui fundar a CUT, depois fundei o PT e sempre fiquei perto desses líderes, desses companheiros, pensando melhor para o trabalhador. E nesse contexto aí, eu acho que eu fiz um pouco de tudo. Todas as lutas sindicais dos anos 80 e 90 em Minas eu participei. Das grandes greves, das grandes mobilizações de professores, da educação, da rede hospitalar, de toda a luta que envolveu a FEMIG, que envolveu a enfermagem, que envolveu o Sindsaúde, a Asteng, das grandes lutas operárias, as greves da Manesma, da Fiat, da Vale do Rio Doce. Eu era o presidente da CUT, então eu estava à frente dessas batalhas todas e sempre buscando o quê? A melhoria das condições de vida do trabalhador. Ninguém nunca pensou, e ainda até hoje ninguém pensa no Brasil de ser milionário. Eu acho que a grande maioria do nosso povo não pensa em ter uma grande mansão, carro do ano, carro importado, uma vida com milhões na sua conta corrente, porque a população quer coisas simples. O direito de ter uma saúde decente, eu dialogando com a enfermagem, o direito de ter uma casa simples, mas uma casa acolhedora, o direito de ir e vir, o direito de ter um salário decente, o direito de ter uma saúde decente, poder ver os filhos formar nas escolas. O que os pais, as mães, o povo quer isso, e é possível ter isso. Enquanto isso, a gente tem os miseráveis, os desvalidos, aqueles que não têm absolutamente nada, e em contrapartida nós temos um outro lado de pessoas multimilionárias. Outro dia encontrei com um determinado empresário que tem os filhos estudando nos Estados Unidos, que virou para mim e falou: Calazans, meus filhos estão nos Estados Unidos e eu tenho uma casa aqui em Belo Horizonte. Na minha casa eu tenho 50 quartos, tem alguns cômodos na minha casa que eu não vou há 50 anos. Eu fiquei pensando num sujeito que tem uma casa com dezenas de quartos e que tem 5 anos que não vai em alguns lugares da casa dele. Em contrapartida, eu vejo aí famílias que têm 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas na casa, e ele tem 1 ou 2 cômodos, um banheirinho pequitinho. É essa desigualdade que não pode, né? Então, o nosso sonho de luta, de vida, é ter a repartição dessas realidades, é ter a repartição da renda. Então, o que move a gente, o que moveu durante todo o tempo a minha trajetória, é sempre tentar alguma coisa melhor para esse povo mais humilde, esse povo mais carente, um pedacinho de terra, um direito à moradia, um salário mais decente, as condições de vida melhor. E hoje, como um agente público, e eu, além de ser hoje superintendente do trabalho, e imagina que eu falei há 40 anos ter sido, né, secretário praticamente do Dr. Tancredo Neves, eu fui secretário adjunto do Dr. Célio de Cidadania em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte nós cuidávamos das mulheres, da população carente. Então toda a pauta social de Belo Horizonte nós cuidamos numa secretaria que o Dr. Célio criou, que era o Direito de Cidadania, e eu era um dos chefes dessa secretaria, que cuidava de tudo. Nós cuidávamos do idoso, da mulher vítima de violência. Criamos em Belo Horizonte a primeira casa de acolher a mulher com violência, isso em 1999. Depois o Lula me chama para ir para o Ministério do Trabalho,
E eu levo para o Ministério do Trabalho essa experiência que eu tenho na luta sindical, na luta operária, na negociação com empresários. Eu negociei a vida inteira, né, sempre tentando buscar e barganhar condições melhores para os trabalhadores. Depois a Dilma me chama para ir para o INCRA, eu fui presidente do INCRA uma boa parte, mexendo com a reforma agrária no Brasil e em Minas. Depois eu fui ser secretário do nosso governador Fernando Pimentel, cuidando da área trabalhista também em Minas Gerais, e agora o presidente Lula me chama novamente, nós ganhamos a eleição novamente, e eu me torno superintendente do trabalho. Eu quero falar agora para todos que falam assim, o Calazans, sempre do PT, não tem problema nenhum falar isso, independente do que você acha, que você está aí do outro lado, que você acha, que você entende, qual o seu conceito, não tem problema nenhum. Eu só falo que eu sou corriana, que às vezes a gente pode não ter feito o melhor, a gente pode até ter cometido erros, mas eu tenho certeza que a alternativa a nós é bem pior que a gente. Ok, olha aqui, você sabe que, viu, Ana, é perigoso conversar com o doutor Calazans, e ele vai mas você sabe que assim, eu me recomponho logo e falo que eu estou diante do homem que vai falar conosco sobre o piso. Não, você fala bem, e aqui a casa é sua. Eu falo demais. Aqui a enfermagem pode, mas ela também deixa o outro falar. Exatamente. Mas assim, nós sabemos que todas as intenções que olham para intenções e fatos e ações, né, que são voltadas para a cidadania, para o que a gente chama de luta coletiva, para o que a gente chama de, acho que é um equilíbrio social, é muito bom. E é por isso que a enfermagem está inflamada, porque o tempo inteiro ela está se enxergando injustiçada nesse momento de luta dela pelo piso. Luta não, ela já conquistou o piso, só não estão deixando ela pegar aquilo, e a gente vai falar hoje um pouco sobre o piso salarial da enfermagem, mas eu quero dizer também para a enfermagem que eu sou testemunha do esforço do Dr. Calazans para um amplo diálogo entre sindicato patronal, que representa as empresas, os empresários, e o sindicato laboral, que representa a enfermagem. E o tempo inteiro, ali, tanto empresários quanto sindicalistas olhavam para o Dr. Carlos Calazans com respeito, porque sindicalista não poderia fazer nada ali de errado ou querer ganhar no grito, porque Dr. Carlos foi um grande sindicalista, então ele conhece o fio da meada. E os empresários também não podiam querer passar a perna ali naquela discussão, porque Dr. Carlos também sabia muito bem qual que é o pensamento de um empresário. Então ali houve sempre nas grandes reuniões entre sindicato patronal e laboral para cumprir a lei do piso. Dr. Carlos estava ali numa posição extremamente, o que a gente chama, nem de um lado nem de outro, sempre muito ativo nas decisões. Mas, Ana, então você sabe o peso desse convidado nosso, né? Com certeza, Socorro, não é à toa que a gente o convidou para vir aqui, tem a honra de recebê-lo aqui para falar desse assunto, porque a gente sabe tanto do seu conhecimento, da sua importância, do seu envolvimento, e agora quem está nos assistindo, com o senhor mesmo contando a sua história e todas as lutas que o senhor participou, também está entendendo a importância do seu trabalho para que isso aconteça, né? E a gente sabe que o senhor teve um papel muito importante nessas negociações que estão acontecendo hoje, que estão vigentes em Minas. E eu queria que o senhor contasse para a gente como que o senhor, a gente já entendeu do seu conhecimento, da sua importância, mas como que o senhor conseguiu essa façanha de reunir todos os envolvidos para que a gente tivesse sucesso, né, nessas negociações? A primeira coisa, o sucesso de uma boa negociação é a paciência. Não, você tem que ter paciência e não ser afoito e tentar colher o melhor dos dois lados, não o pior dos dois lados, porque se você pega o pior dos dois lados, a coisa desanda. Dois lados quer brigar, vão brigar. Só tem briga que anda, né, no caminho. Pensar o que cada um, por isso que tão logo saiu o piso da enfermagem e o Supremo Tribunal Federal decidiu que nós tínhamos um período de negociação,
eu tomei conhecimento, entrei em contato com a Central dos Hospitais, com as grandes redes hospitalares de Minas Gerais, convidei os sindicalistas, todos amigos meus, de várias correntes, para sentar à mesa e começar a fazer tratativas. Por quê? Ao mesmo tempo, acontecem duas coisas que é muito importante para a enfermagem, vocês vão me entender. Primeiro, o piso da enfermagem é uma realidade. Por mais que as pessoas tenham hoje dificuldade de se enquadrar, mesmo a rede particular e mesmo a rede pública, nas prefeituras, no estado e a nível federal, mas o fato é que nós temos uma realidade, tem um piso da enfermagem, tem um valor salarial que toda a sociedade reconhece. A enfermagem precisa receber um salário melhor por uma jornada de trabalho adequada. Isso aí está pacífico. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser adequado em toda a sociedade brasileira. Todo mundo vai entender. Agora, até chegar nesse ponto dessa cristalização ou consolidação, vai ter uma etapa de construção. No caso da rede hospitalar, tanto os trabalhadores representados pelos sindicatos como as empresas, nós chegamos num entendimento que não adiantava forçar todo mundo para pagar o piso imediato, até porque isso ia ter muita judicialização. Então nós chegamos, depois de vários meses negociando, chegamos à conclusão de que os trabalhadores precisavam receber alguma coisa do piso imediato, tinha as demissões acontecendo, então nós conseguimos duas coisas. Primeiro, pagar o piso parcelado durante um período. Esse período encerra toda a construção do piso da enfermagem. Então, uma primeira parte seria paga outubro, novembro, depois outra parte seria pago abril, maio, e a última parte seria pago em setembro de 2024. E aí consolidaria todo o piso da enfermagem pago. Só que na primeira parcela paga, todos aqueles trabalhadores que durante a vigência do acordo forem mandados embora, eles recebem o piso integral nos seus acervos. Isso inibiu muito as demissões no setor hospitalar da rede particular, à medida em qualquer enfermeiro ou enfermeira ou técnico ou ligado à enfermagem ser mandado embora, teria que receber o salário integral nas indenizações. Então isso ajudou muito essa narrativa, essa construção, e também, de certa forma, não permitir que haja, desse período de negociação, de intensa negociação, a chamada dispensa imotivada ou perseguição. Então qualquer denúncia, qualquer coisa que tenha assédio ou perseguição em função das discussões do piso da enfermagem em qualquer lugar, em qualquer hospital de Minas Gerais, o Ministério do Trabalho atuará no sentido de autuar aquela rede hospitalar que está praticando esse tipo de coisa, que é um crime, que é uma ilegalidade. De qualquer forma, isso consolidou na rede particular. Isso também está construindo na rede pública uma consolidação. Tem alguns setores, alguns lugares, algumas cidades que é mais ou menos, o estado é mais ou menos, mas lá vai consolidando devagarinho o piso da enfermagem. As pessoas entendem que aquilo ali é uma realidade. Então, às vezes, uma pessoa que está nos escutando, está nos ouvindo, está aflita, mas pode ficar sossegado, o piso da enfermagem é uma realidade mesmo, vai ser cumprida mesmo por todos os setores da sociedade, tanto a rede particular como a rede pública, e é o mínimo que a sociedade pode fazer para esses milhares de profissionais que durante a vida inteira dedica à saúde do trabalhador, dedica à saúde da população, e foi de um valor inestimável, de uma contribuição valorosíssima, principalmente no período da pandemia. Na pandemia, a sociedade percebeu o valor do profissional da saúde. Por quê? Porque todo mundo ficou refém daquele profissional. E eu faço aqui, através desse diálogo com vocês, uma homenagem a todos aqueles que, lutando para defender a vida dos pacientes, perderam a própria vida, e foram muitos profissionais de enfermagem que perderam a vida tentando salvar a vida de um terceiro, às vezes de uma pessoa que nem conhecia. Isso mostrou o valor dessa categoria, o valor desse profissional, e a sociedade é muito agradecida por esse trabalho. Doutor Carlos, eu concordo com o senhor, né? Minas hoje está na vanguarda, né, de negociações, porque quando nós estivemos lá, eu fui testemunha que o senhor fez
toda essa tratativa entre sindicatos patronais e laborais, nós percebíamos assim uma insatisfação muito grande de ambos os lados, né? Então a paciência foi extremamente relevante para que a gente caminhasse para esses acordos que foram assinados, né, gente? A gente não pode deixar de falar. Só foram assinados porque houveram assembleias encaminhadas pelos sindicatos para que depois, na mesa novamente, isso fosse discutido. Então a enfermagem, ela coloca muito, mas eu não sabia nem que assembleia foi divulgado, então começa daí. Hoje o trabalhador tem um fórum especial de luta de causas trabalhistas, que é o sindicato. Então ele precisa estar sindicalizado, ele precisa participar de assembleias para depois não dizer também que não participou. Mas mesmo com toda essa divergência que houve entre a enfermagem e os acordos, não é que a enfermagem ela não queria o acordo, doutor Calazans. A enfermagem achava que não tinha que ter acordo, não tinha que ter sido levantada essa questão do acordo, que a lei já era com um salário que nós não podemos chamar do melhor salário. É só o mínimo. Era o piso. E nós sabemos que depois disso, ainda o STF ainda fez uma nova leitura dos embargos de declaração, o senhor sabe muito bem disso, piorou. O que salvou Minas foi o acordo, porque se nós estivéssemos sem aquele acordo, como ainda tem empresas aí que estão, os nossos inscritos, os nossos profissionais de enfermagem estariam passando muita raiva. Por quê? Aí eu volto aí uma pergunta para o senhor, o seguinte: tudo bem, tivemos acordo, satisfatório ou não, cabe a cada um julgar, né? O senhor fez a sua parte, nós acreditamos nisso. Eu acho que ainda temos pouco alcance dos sindicatos, até as cidadezinhas menores, mas estamos trabalhando aí com o Sintra Saúde, com a federação, para ajudar o Sindes e outros pequenos sindicatos. O CENG, não, ele atinge Minas Gerais como um todo, mas nós sabemos da dificuldade, doutor Carlos, de entidades que representam o trabalhador, inclusive o próprio Ministério do Trabalho, de chegar a toda essa população. Isso se estende ao Brasil. Aí eu pergunto para o senhor, como nós vamos fazer com essas instituições privadas que não querem acatar a lei e não querem abrir acordo? E aí eu vou destacar a Apvida, que vem aí colocando e falando, inclusive, para os seus trabalhadores, que ele não vai fazer acordo e quer ver quem vai fazer ele fazer. Isso acontece em todo lugar. Vocês sempre tem as pessoas que recusam a fazer certos acordos, tem a empáfia, a ignorância, a arrogância, mas não adianta ter. O piso da enfermagem, como eu disse anteriormente, é uma realidade. Toda a rede particular deve enquadrar nas negociações feitas, a respeitar essa negociação feita. Nós estamos atentos, vamos agir, a justiça também. Isso vai ser apenas uma forma quem não fez isso apenas vai gastar recursos, mas mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar retroativo. Todo o acordo vai ser cumprido, vai ter que ser cumprido, inclusive retroativo, e todo mundo pode saber disso, que vai receber. Então, pessoa que hoje não paga, amanhã vai pagar dobrado. Isso só vai ter prejuízo. Ou seja, não adianta resistir. É uma realidade. A realidade vai ser cumprida. É fato. Não adianta brigar com a chuva. Eu, às vezes, gosto de brigar com a chuva, mas a chuva cai. Brigar contra o piso da enfermagem é a mesma coisa de brigar com a chuva. Se está chovendo, eu vou brigar contra a chuva. Eu não vou brigar contra a chuva coisa nenhuma. Eu vou arrumar um guarda-chuva, vou arrumar uma proteção, mas não adianta eu brigar contra a chuva. Então, essa é uma realidade, é um fato. As pessoas têm que entender isso, tanto na rede particular toda, como na rede pública. O piso da enfermagem é uma realidade. O que poderia ter feito em termos de aprimoramento na lei era ter dado um período de transição para ser adequado. Como acabou sendo imposto imediatamente e deu um prazo para negociação, mas se a lei falar assim, essa lei passa a ser vigor daqui X tempo, e dá às pessoas, porque é fato também, tem muitos hospitais que estão em condições difíceis, e principalmente alguns hospitais do interior. Então, quando nós fizemos esse acordo com esse parcelamento, foi levando em conta essa realidade. Então, se a lei também desse um período de transição
entre a publicação da lei e a entrada dela em vigor, como acontece no geral com as leis que mexem com as questões econômicas do Brasil, por exemplo, vai entrar em vigor a reforma tributária, vai entrar em vigor em 2030. Então, as pessoas, a partir de agora, já se preparam para as cargas tributárias que virão, com os acordos com todas as estruturas tributárias que terão no Brasil moderno mais para frente, e elas se adequam. O piso da enfermagem podia ter sido a mesma coisa. Entra em vigor o piso da enfermagem, passa a ter vigor efetivo X, e as pessoas têm aí 3, 4, 5 meses, ou fazer 6 meses para se adequar. Não tinha problema nenhum. As pessoas, e todo mundo ia se adequar, inclusive o poder público também, que está correndo atrás de recursos do Tesouro para poder pagar as prefeituras, o Estado, e às vezes não é má fé, não é uma coisa assim abominável do administrador público, às vezes é porque é real, e é real que às vezes falta recurso, em que pese de nós levarmos em consideração o piso da enfermagem também, não é coisa assim do outro mundo, não, é menos que R$5.000. Sim. E os profissionais, tem profissionais ganhando aí, técnicos de enfermagem, ganhando menos de R$4.000. Isso para se dar uma dimensão, que é uma dimensão, é um outro lado perverso dessa engrenagem do trabalho no Brasil, é que nós pagamos péssimos salários. A massa salarial no Brasil é muito ruim, e não adianta brigar. Aí, por que é isso, Calazans? Você que está lidando tantos anos com muito trabalho, por que é isso? É porque nossa força de trabalho recebe muito mal. Se você avaliar que 80% dos brasileiros que trabalham em vários ramos do comércio, do transporte, da indústria da transformação, em níveis públicos, em vários lugares, com exceção de uma elite, de uma classe média elitizada no Brasil, etc., que ganha acima de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, 80% da nossa massa salarial, da nossa massa trabalhista, que atinge o comércio, esses trabalhadores aí do transporte, tudo ganha 2 mil e poucos reais. Ou seja, e a saúde também, então, o trabalhador de saúde ganha muito mal, ou seja, é diferente. Tem as ilhas de exceção? Tem, as ilhas de exceção tem, que o sujeito ganha muito bem, vive muito bem, mas a enorme maioria vive muito mal. Nós ganhamos muito mal. Para ir trabalhar, você tem que enfrentar 2, 3 ônibus. Para almoçar, aí você custa arrumar um pratinho de comida aí por 15, 20 reais. A maioria você gasta aí 30 reais, né? As pessoas levam marmitinha para esquentar nos micro-ondas da vida, em tudo quanto é lugar, porque a nossa vida é difícil mesmo. Porque a remuneração, nós pagamos um dos piores salários do mundo. Nosso salário é muito ruim. Não adianta os empresários virem dar chilique, não, porque é verdade. Eles alegam que a carga tributária é grande, porque o custo da folha de pagamento é grande, mas nós continuamos pagando péssimos salários. E o salário, quando aumenta o salário da enfermagem, e valoriza a enfermagem, fica um Deus, não tem condições. Mas se você for ver real, aí a enfermagem hoje não ganha nem 4 salários mínimos, não ganha nem mal 3, agora com esse ajuste do salário mínimo e do piso, dá 3 salários mínimos. O piso da enfermagem hoje é 3 salários mínimos, ou seja, um pouquinho maior do que a média. Que bom que o senhor está falando isso, enfermagem. É a realidade nossa. Por isso que a gente não pode retroceder na luta, mas nós temos que aprender a lutar. Eu gostei muito quando o senhor falou dessa questão de tempo, e é isso que eu venho falando para a enfermagem. É uma questão de tempo. Seja a Apvida, seja outra empresa, outra operadora, todo mundo vai pagar, vai se enquadrar. E se não quis negociar, vai ter que vir pagando mais do que é devido, inclusive o retroativo. Isso vai parar na justiça. E aí você falou de empresário, o empresário foi danado. Ele fez uma série de considerações, né, Ana? Sim, tem algumas questões que o senhor falou aí, que eu até me lembrei de uma entrevista que o senhor também já deu, comparando a questão do piso salarial da enfermagem com quando foi começar a falar sobre o 13º salário. Sim. E isso acontece muito aqui agora. A primeira preocupação é essa: não tem condição, não tem como, vai gerar desemprego, vai ser pior. Sempre. E muitos empresários e governantes estão falando isso agora com o piso salarial da enfermagem, relacionando o piso salarial da enfermagem com prejuízos para a saúde no país, desconsiderando o fato de que
o salário que a enfermagem ganha basicamente hoje em muitas regiões não é compatível com a importância, com a responsabilidade do nosso trabalho e nem com a carga horária, né, que a enfermagem trabalha. Então, hoje a gente vê muito, né, pode-se fazer essa correlação, que só de falar que vamos ter um piso, que inclusive já é lei, já deveria estar sendo cumprido por todo mundo, como um problema. O senhor não considera que isso é uma desvalorização ainda maior do trabalho da enfermagem? E será que o senhor acredita que a gente vai ter o mesmo desfecho como foi do 13º salário? Antes de você responder, eu vou colocar uma coisa que, Ana, eu acho até mais importante do que prejuízo. Primeiro, eu acho que o empresário ele foi um pouco maléfico, para não dizer mal intencionado, quando ele falou que se o piso da enfermagem acontecesse, iria ter fechamento de leitos. Demissões em massa. Demissões em massa. Então ele fez uma jogada, né? Aí uniu Confederação Nacional de Serviço de Saúde, Confederação Nacional dos Municípios, e nem dialogaram com seus pares, não dialogaram com aqueles que fazem o produto da instituição de saúde acontecer. A enfermagem, ela é a maior força de trabalho dentro de uma instituição de saúde, seja ela pública ou privada. E aí a gente volta nessa pergunta da Ana. O que é isso? Que posicionamento foi esse imaturo, intempestivo da rede social, achando que a enfermagem iria acreditar? Ameaçador, né? Eu achei que foi ameaçador, doutor Carlos. Não, isso sempre na história isso sempre aconteceu, é uma desonestidade. É uma desonestidade, porque você acaba fazendo chantagem, tudo quanto é coisa, vai acabar, vai mudar, o mundo vai acabar. É uma desonestidade, para não dizer que beira uma canalice. É um absurdo. Hoje é melhor que o senhor, vou falar assim, eles tentaram se defender, né? Eles são assim, muito fracos. Né? Vamos brincar. É uma desonestidade, porque a pessoa fala assim, todas as mudanças, tudo que ocorre, o mundo vai acabar, nada. As pessoas se adaptam, vai lá se adaptam. Você constrói narrativas, constrói perspectivas, muda a economia, desculpa, reconstrói o ambiente de trabalho, reconstrói a empresa e as coisas e toca a vida para frente. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Surgiu o salário mínimo, surgiu o 13º, surgiu o fundo de garantia, surgiu 40% de garantia, e sempre tudo que surgiu férias, tudo que surge, o mundo vai acabar, vai ter demissão, conversa. As pessoas vão se adaptando, o mundo vai se adaptando, a realidade vai se adaptando. Imagina que nós como sociedade, engraçado, observa o que eu acabei de falar agora recente, sobre a pandemia. Você imagina, nossa sociedade ficou quase 1 ano e meio em casa, as ruas vazias, e aí a economia está aí, passou, nós superamos a pandemia. Esses canalhas diziam, não pode fechar, porque o mundo vai acabar. Nossa senhora, nada. Nós temos uma incrível capacidade de se adaptar às coisas, e a realidade é esta. Então o piso da enfermagem veio para ficar, é uma realidade. Vocês acostumam disso, ignorantes da vida, muitos canalhas da vida. Aprenda a respeitar a enfermagem, vai pagar o piso da enfermagem, nós vamos usar toda a força legal para isso, mas de forma suave também, vamos ter de forma inteligente. Por isso nós temos um acordo, por isso ninguém também a ferro e fogo vai fazer. Não, calma, tem isso, tem aquilo, vão lá, vão discutir, vão conversar, mas sempre buscando o melhor. E o melhor foi encontrar esse acordo, que é um espelho para o Brasil todo, e é um acordo que eu patrocinei, que virou uma referência para todo o Brasil, inclusive para a rede particular, para a rede pública também. Então todos os hospitais públicos, todos os seus gerentes, desde a Santa Casa, enfim, todos me procuram para conversar comigo, para dialogar comigo. Isso é muito importante para os líderes que acompanharam e fizeram aquele acordo também. Então as realidades são essas, as pessoas vão se acostumando, Ana, porque sempre há muito esse chororô, esse bate-boca, e a realidade econômica é isso. O que nós precisamos, Socorro, como gestão pública, como agentes públicos e como sociedade, é melhorar a sociedade e as pessoas terem a capacidade de se ajudar mutuamente.
E não criar subterfúgio, nem criar terrorismo. E toda vez que tem uma mudança para melhor, vem os pregador de vento, pregador de terror, achando que o mundo vai acabar. Bobagem. E se adapta, se adequa, luta para isso, melhora isso, porque é isso que toca uma sociedade. Isso é que faz uma sociedade melhor, gente. O que faz uma sociedade melhor, as pessoas tentando fazer o melhor, sempre. Aqui, é lógico, né? Aqui a gente tem uma tendência a querer brigar com todos os empresários. Aqui fica também o nosso respeito aos empregadores, porque a enfermagem precisa... Eu sempre falo assim, eu tenho um mundo empresarial, até tenho muito respeito pela gente, eu respeito muito, tenho os gestores, agora mesmo estou fazendo uma grande campanha pela erradicação do trabalho escravo, que é um negócio assim terrível, até hoje existe, né, esse trabalho análogo à escravidão, e por incrível que pareça, eu tenho uma parcela de empresários que estão dispostos a somar comigo para construir o trabalho. Porque a meta, e tem tudo a ver com esse diálogo do piso da enfermagem, todo o diálogo pelo valor do trabalhador da enfermagem, pelo valor do trabalhador da saúde, que é construir no ambiente de trabalho, um ambiente trabalhista, um ambiente onde você trabalha, ter um trabalho decente e ter um trabalho seguro. Se eu construo nas várias fazendas, nas várias fábricas, nas várias repartições, desde aquelas repartições mais bonitas, desde aquelas mais precárias, mais carentes, do interior do Brasil, do interior de Minas afora, e Minas Gerais é muito grande, muito diversificada, se eu construo um ambiente de trabalho que ele seja um ambiente de trabalho digno, um ambiente de trabalho decente, um ambiente de trabalho seguro, eu vou transformar essa realidade. E eu só vou fazer isso se eu tiver a colaboração dos empresários. Olha. Sim, nós precisamos. E aí, o senhor tocou num ponto que nosso presidente, deputado Bruno, ele é sempre muito incisivo. Aliás, um grande abraço para o Bruno aqui, né? Mandar um abraço para o presidente, porque estou aqui falando. Estamos aqui falando dele agora, eu vou falar dele. O que acontece? Agora, para 2024, a luta de Bruno e outras lideranças políticas é realmente reorganizar essa lei do piso, preenchendo as lacunas identificadas, bem ou mal, pelo Supremo Tribunal Federal, com que nós temos que respeitar, é um dos 3 poderes que faz com que a democracia se mantenha, né, nesse país. Mas a grande luta de Bruno e das outras lideranças é fazer com que haja uma referência de carga horária que não seja as 44 horas, que é incompatível com o nosso processo de trabalho. A Organização Mundial de Saúde desconhece, o serviço público desconhece essa carga horária. Fazer com que... A hora é alta, né? Alta demais, adoecimento aí 1000. Fazer com que realmente a interpretação de vencimento básico seja vencimento básico e não remuneração total, porque senão o piso vira teto e nós não podemos ficar agachados dentro de casa, nós queremos levantar para ter segurança, qualidade no trabalho. Mas você tocou no assunto análogo à escravidão, eu ouso a dizer que algumas instituições de saúde, elas quase que escravizam a enfermagem. E aí, quando o maior poder de justiça desse país e o TST também chega a pensar em regionalização, eu acho que vai contra todos os princípios filosóficos da equidade, porque eu não posso penalizar o Nordeste porque tem uma estratégia econômica mais complexa, ou uma cidadezinha de Minas Gerais, para dizer que lá a enfermagem de lá vai ganhar menos do que a enfermagem de Belo Horizonte com relação ao piso. A enfermagem de Belo Horizonte pode ganhar mais do que o piso, mas o piso salarial ele não pode ser regionalizado. Só aqui um adendo, e se você quiser falar um pouco sobre isso, pode falar, mas assim, eu não posso diferenciar a enfermagem por região para receber o piso. Eu posso diferenciar a enfermagem por região para receber a mais, né, Ana? Do que o piso. Então, eles querem colocar isso enquanto uma verdade, uma necessidade. E eu sou contra. E o senhor? Mas isso aí já passou.
Já teve épocas aqui no Brasil que o salário mínimo era regionalizado. Pois é, já era, né, Cássio? Isso passou. Já era. Espero que a gente vença isso aí. Isso aí passou. Até porque a economia brasileira diversificou muito. E hoje você tem centros industriais e centros de tecnologia e de inteligência espalhados pelo Brasil todo. Então, você tem coisas na Amazônia, tem coisas na Bahia, tem coisas no Ceará, tem coisas no Rio Grande do Sul, tem coisas em Minas. Então, tem esse negócio de, concentra aqui, e aqui tem um valor, ali tem outro valor, até porque, por causa disso, a dinâmica da vida e da economia mostrou que isso é uma bobagem danada. É uma bobagem, acabou. Hoje, todas as coisas são nacionalizadas e a realidade é nacional. Então esse debate, essa discussão é atrasada, de ignorância, e não cabe nem eu comentar. Não, como diz o deputado Mauro Benevides, meu pai já acabou com isso. Para que você está voltando? Ô, Ana, eu quero dizer uma coisa, só para a gente dar uma respiradinha. Você sabe quando esse tipo de diálogo realmente que o senhor faz com todos os trabalhadores e com todos os segmentos de trabalho, requer um pouco de paciência. E eu acho que essa paciência não combina com café. Gente, Dr. Carlos Calazans tem uma particularidade, ele gosta de chá. Quando eu falei que ele vinha aqui hoje, e eu falei, cadê o chá? Olha o tanto de chá que apareceu aqui. Olha aqui, ó, apareceu, foi chá. Você me passar vergonha. Não. Poxa, como é que o sujeito chega e fala assim, pô, tu toma café, eu só tomo lá. Eu só causo... Minas Gerais. Eu só causo constrangimento. Os prefeitos, não, Calazans, vem cá tomar um café comigo, vou, prefeito. Você já vai levar esse chá. Leva uma caixinha. Agora eu quero saber. Eu fui fazer isso no lugar aí. Não, você vai levar. Não, vou fazer isso. A vergonha minha tem limite. Agora eu quero saber se o chá ficou bom. Mas ficou bom, não, pelo menos? Assim, gostou. Pronto aí, ó. Valeu a pena. Não, eu fui. Nós fomos tratados em casa com chá. E minha avó tinha uma hortinha de erva doce. E eu pegava, eu era menino, eu pegava a flor de erva doce, cheirava aquela flor de erva doce, que maravilha, o pé de erva doce. E vovó fazia um chazinho para mim e para minha irmã. E eu tomei o hábito de não tomar café, e eu não tomo café a vida inteira. E eu só tomo chá mesmo. Mas não precisa o senhor ficar envergonhado, a gente só queria ser gentil, né? Gentileza gera gentileza, o senhor fez a gentileza de vir. Afinal de contas, receber bem. O senhor recebeu tanta enfermagem lá na sua casa, hoje nós estamos aqui na casa do Espírito. Dois sabores que todos os terráqueos têm que aprender muito, os sabores dos chás e dos vinhos. Você falou tudo. Olha aqui, eu vou tocar num assunto, a gente está caminhando já para terminar o nosso podcast, mas eu vou falar uma coisa que eu acho que o senhor vai entender bem, porque o senhor luta contra isso. Hoje, a enfermagem, na rede privada, na rede pública, em alguns lugares mais, outros lugares menos, ela vive sobre a lógica da sobrecarga do trabalho, sobre o que a gente chama de precarização desse trabalho, porque às vezes a enfermagem não tem o equipamento de proteção individual, ela não tem os recursos materiais necessários, ela se encontra diante de processos de trabalho desorganizados por uma gestão incompetente ou uma gestão centrada apenas no trabalho do médico. Ela vive numa estrutura hierárquica engessada, o que dificulta a sua autonomia, tanto que vários profissionais enfermeiros graduados estão saindo agora para consultórios, autonomia financeira. Então, isso tudo que eu estou te falando, doutor Calazans, tem provocado o adoecimento mental, tem provocado ideação suicida, suicídios constatados, e nós estamos vendo uma enfermagem sucumbir diante de dificuldades. Eu estou falando da maioria. Nós temos uma minoria hoje que tem uma posição de destaque e um status. O piso estava sendo visto e está sendo visto como a tábua de salvação para que a enfermagem caminhe para uma qualidade de vida melhor, que ela possa optar por um ou outro emprego. Porque hoje a média é de 3 empregos para ela poder viver e comprar aquelas coisas que o senhor falou, aquela comida melhor. Sustentar a sua família mesmo. Básica. Então,
como que o Ministério do Trabalho pode ajudar essa categoria de tantos obstáculos diante da concretização, da implementação do piso. A enfermagem só quer viver bem, a enfermagem só quer sobreviver sem adoecer, porque a profissão, doutor Carlos, ela já tem seus riscos associados. Agora, quando vem um terceiro e coloca essa enfermagem em maior risco ainda, isso me deixa emocionada, porque eu já passei, eu já superei isso, mas hoje nós estamos tendo, aquele detalhe que eu nem gosto de falar muito, é uma profissão essencialmente de mulheres que têm a sua outra jornada em casa. Então, assim, como que nós podemos trabalhar juntos, Corém, Superintendência Regional do Trabalho, para que a gente vá atrás desses empresários que não querem nem negociar, que eles sejam punidos, que alguém tenha que ser o exemplo. Mas os sindicatos, no geral, os sindicatos de trabalhadores estão fazendo isso, a gente está fazendo fiscalizações, isso é uma realidade, assim. O Corém pode acompanhar isso, porque a gente está fazendo muita coisa nas redes hospitalares, na rede hospitalar, tem muita ação, tem muitas questões. Agora, como é que melhora o ambiente de trabalho? Como é que faz o ambiente de trabalho ser um ambiente mais saudável, mais bacana, menos exigente, com menos assédio, com mais respeito? É uma luta. É uma luta que o Corém pode ter, nós vamos ter. Estamos lá juntos. É uma luta, porque é uma luta diária, cotidiana. O ambiente do hospital já é um ambiente carregado, né? Você tem um ambiente carregado ali, né? É um ambiente carregado, porque ali há algo essencial, né? Você está lidando com a vida, né? Então, você já tem um ambiente. Então, como é que transforma aquele ambiente num ambiente mais saudável, mais solidário, mais compartilhado, mais legal, onde se haja assim, não vou falar assim felicidade, não, mas que se haja assim, pô, estou num ambiente bacana, com pessoas bacanas, eu sinto valor aqui. Isso é uma qualidade que nós temos que fazer e nós vamos ter que brigar para isso, né? Porque eu sinto que existem esses ambientes pesados, fechados, corrói as pessoas, são ambientes doentes. Tem muitos prédios em Belo Horizonte que os prédios são doentes. E pode ser que tem muitos hospitais doentes. O hospital é doente. Você olha assim no hospital e fala, nossa, esse hospital está muito doente. Agora, você entra em outros hospitais e fala assim, não, o hospital aqui é um hospital legal, um hospital sadio. O que é um hospital sadio? Ele transmite esse ar legal assim, para as pessoas. E, por favor, isso não é carpete, não é granito, não é vaso de porcelana, não. Você está num ambiente bacana, as pessoas bacanas, você tem um ambiente de luz ali, as pessoas são acolhedoras. Isso vale demais da conta. Isso tem a ver com... Nós estamos fazendo uma campanha para a questão do valor do salário. E cá entre nós, se você organiza o processo de trabalho, isso vale para todos os donos dos hospitais. E tem que ser inteligente, gente. Os donos dos hospitais têm que ser inteligentes. As pessoas têm que ser inteligentes no trabalho. Você não faz produtividade, nem melhora o atendimento. Se põe a pessoa para trabalhar 10, 12, 15 horas, é uma bobagem danada. Se você reduz a jornada e as pessoas trabalhem mais felizes, com mais ânimo, você vai ter muito mais produção, você vai ter muito mais retorno. Então, o que está sendo discutido em nível mundial é jornada ao invés de 5 dias, de 4 dias. São redução da jornada de trabalho para as pessoas terem mais acesso à casa, mais acesso ao lazer. Se aquela pessoa tem uma qualidade de vida melhor, ele vai ter um trabalho melhor, é óbvio. Mas isso é de uma facilidade de entendimento. Agora, se a pessoa vai ter uma qualidade de vida péssima, ela vai ter uma relação com os filhos, com a família péssima, isso vai reproduzir produtividade dela no trabalho? E claro que não.
Então, os centros de inteligência do planeta estão percebendo que você tem um trabalhador ou uma trabalhadora no ambiente de trabalho mais leve, mais feliz, mais harmoniosa, ela vai produzir mais, vai atender melhor, principalmente no ambiente de saúde. Você tem que ter as pessoas dentro do ambiente de saúde, as pessoas mais leves, menos carrancuda. Imagina, você, todo dia você tem médico ou enfermeiro querendo brigar com a vida. Eles não são... Vai dar confusão. Lógico, se eu tenho um médico que não dá um bom dia, o médico não sabe tratar ninguém bem, uma enfermeira que trata todo mundo mal, está todo mundo com mau humor. Você entra no hospital, todo mundo com cara fechada, todo mundo com mau humor. Como é que os pacientes vão ter saúde? Como é que o hospital vai ter saúde? É uma merda. Então eu acredito, Socorro e Ana, que esse ambiente laboral do mundo, e agora recentemente os suíços em Genebra e também os alemães, eles produziram documentos que dialogam com esse ambiente de trabalho no mundo e discute muito esses ambientes de trabalho no mundo. Espero que isso contamine o terceiro mundo, o mundo subdesenvolvido, mas também que a gente tenha condições de produzir isso, centros de inteligência, que o ambiente de trabalho tem que ser o melhor possível. Por quê? Porque já está comprovado, desses 7 bilhões que nós somos de seres humanos, 90% desses seres passam muito mais tempo fora de casa do que em casa. E na maioria das vezes passa dentro de casa, passa fora de casa, um horror. E qual a relação deles dentro de casa? Por isso que tem um adoecimento monumental, por isso que você tem suicídios absurdos, assim, as pessoas estão perdendo a vida. As pessoas estão perdendo a alegria de viver. Dependência química crescente. As pessoas bebendo mais, consumindo mais droga, bebendo álcool mais, consumindo mais droga, porque encontra nessas substâncias a fuga do que não precisava, né? Não precisava, porque você tem que ter ambientes melhores. Isso vale para o mundo. Nós temos a capacidade de tentar ser seres humanos melhores. Nós podemos ser seres humanos melhores, mas o empresário tem que colaborar com isso, o trabalhador tem que colaborar com isso, todos nós temos que colaborar com isso, né? Nós podemos fazer uma cidade melhor, e é isso que se deve buscar com inteligência. E o Corém, que legal, o Corém está dialogando com isso, e eu quero que a nossa superintendência do trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, dialogue no Brasil todo com esse novo ambiente de trabalho. Nós temos que construir um novo ambiente de trabalho para melhorar as pessoas, melhorar a produtividade, melhorar as pessoas, melhorar a saúde mental, melhorar a saúde física, e assim a gente vai poder caminhar e ter um trilho melhor, né? Ter uma trilha melhor. Né? Com certeza. O trabalho é algo que nos dignifica, claro, né? Claro. E trabalhando na enfermagem, pelo menos assim eu acredito, que as pessoas não trabalham só para ter um ganha-pão. A gente tem um propósito para exercer esse trabalho. E é um trabalho tão importante, tão valioso, mas a gente precisa de ter condições adequadas para exercer esse trabalho e exercer o melhor trabalho para as pessoas no momento que elas mais precisam. E a gente falou muito aqui da atuação do Corém, da sua atuação, da atuação do Ministério do Trabalho, mas eu queria perguntar para o senhor, e a gente como enfermagem? Como é que a gente, como enfermagem, pode auxiliar, inclusive o Ministério do Trabalho, nessa luta para o piso salarial? Qual que seria o papel da enfermagem nesse momento? O que eu acho que não é um conselho, não é uma dica, mas é uma coisa legal, assim, que as pessoas estão perdendo esse valor. Mas só perdendo o valor. É o valor de se reunir, de se juntar. Então, de novo, eu remeto aos conceitos dos anos 80 e os conceitos atuais. Para melhorar a minha vida, eu preciso estar junto com meus companheiros. Então, a enfermagem precisa estar unida. Porque é isso. É uma ótima mensagem. A enfermagem tem que estar unida com o conselho, dos seus órgãos, porque um protege o outro, um ajuda o outro, e aí vocês vão ter o piso, vão ter condições de trabalho melhor, vão ter uma condição de vida melhor, vocês estão juntos. Esse conceito nós tínhamos muito valor nos anos 80, as pessoas falavam assim, para melhorar a minha vida eu tenho que estar junto com meu colega com outro colega, a gente tem que estar junto do sindicato, tem que estar junto do conselho, e a gente vai brigar junto. Nos últimos anos as pessoas falam assim, a forma de eu melhorar a minha vida, eu me virando. Então eu tenho que estudar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que correr atrás mais, mas isso tem a ver comigo.
É um pouco do diálogo, que é uma bobajada danada, aquela questão da meritocracia. Se eu não conseguir melhorar a vida, a culpa é minha. Se eu não conseguir umas coisas melhor, porque eu fracassei. Sempre é o eu. E esse é um conceito antigo e predominou muito nas sociedades ocidentais. As sociedades orientais sempre tiveram outros conceitos, mas o conceito individual do meu eu não conseguir melhorar é me isolar no egoísmo, no individualismo, que não leva ninguém a nada. Eu sozinho vou conquistar o quê? Eu conquisto as coisas se eu estiver junto com o meu companheiro, com minha companheira, com o meu parceiro, porque a gente forma uma equipe. E só dá certo as equipes. Só dá certo as equipes. As equipes dão certo, as pessoas se juntam, se apoiam, se ajudam. Uma mulher conseguiu formar em medicina, conseguiu formar em engenharia, ou fez uma bela carreira de enfermagem. Quem é a equipe dela? A equipe dela às vezes é a mãe, é a avó, é a filha, é o marido, e ali montou uma equipe, e aquela equipe ajudou aquela pessoa a ir para frente, a progredir. Isso vale para todos nós. Dificilmente você vê uma pessoa sozinha, que ela sozinha deu conta disso. Ela teve uma equipe que ajudou ela, que apoiou ela, que bancou ela, que ajudou ela. Isso vale para todos nós. Esse conceito é muito legal para todos nós. Você dá certo se você tiver uma equipe. E aí, quanto maior for a equipe, mais chance de você ser melhor na vida. Porque isso vale para várias... Quando eu estava na África do Sul trabalhando no governo Nelson Mandela, em algumas tribos no interior da África do Sul e de Moçambique, eu tinha esse conceito muito enraizado, que era também um conceito das velhas civilizações, tanto os incas, os maias, tinha esse conceito muito arraigado de nós sermos um coletivo, nós sermos uma civilização juntas. Com a chegada dos europeus, com o avanço do capitalismo, com o avanço das sociedades do mercantilismo, que prevaleceu o indivíduo, o eu. E o eu não é mais forte, o eu vou conseguir, eu vou lá, eu vou fazer. Não é bobagem, nada. O que nós precisamos é ter essa camaradagem. Então, que eu falo para a enfermagem, que eu falo para todos os setores, para todas as categorias, se juntem, se reúnam, se valorizem, se multipliquem, fiquem juntos, porque juntos vocês sempre vão ser mais e melhores. É isso que você falou aí, que você, colocando assim de uma forma que eu sempre te ouvi falar, né? Você coloca a poesia aonde a guerra está. Essa é a seguinte enfermagem: você é a maior força de trabalho da saúde. É isso. Se você optar pelo individualismo, você vai estar fraco. Se você optar pelo coletivo, pela união, você vai estar forte. Nós vamos estar fortes e vamos conseguir vencer as barreiras junto com aquela rede solidária que você falou aí agora. Sindicato, COREN, sistema COFEM, políticos, lideranças e por aí vai. Então, é hora de olhar para frente e eu vou te pedir para olhar para algumas imagens agora que eu selecionei para você... um bate-volta, assim, sabe? Assim, eu vou te colocar uma imagem e aí a gente vai... Olha lá, não vai fazer pegadinha comigo. Não. Então, vamos embora. Equipe, solta aí uma imagem aí. Olha aí. Você já imaginou o que é trabalhar com esse tanto de bomba, com esse tanto de fio? Misericórdia. A enfermagem é que fica 24 horas. Pode alguém vir aqui prescrever isso aí. Nossa. O profissional não enfermeiro. Mas quem fica 24 horas à beira-leito, perto dessa complexidade. Socorro. Qualquer comando errado aí pode levar à morte. Não respeitam o número de profissionais para cuidar do número de pacientes. Não respeitam a lei do descanso digno. Nossa. Colocam materiais horríveis para trabalhar. Como é que o senhor que está pensando aí no bem do trabalho entende dessa equipe que está ali? Ela só está escondida aí, mas é ela que fica aí 24 horas. Sem palavras.
eu não conseguiria realmente. É muito complexo, né? Não, eu vou falar a verdade, eu não conseguiria ter uma palavra para descrever esse ambiente, não. É desafiador, é um negócio muito. E esse é um pequeno detalhe, né, Socorro? Agora Porque imagina. olha, você vê, cada um ali, você olha assim, mesmo passando, cada um é uma vida, né? É uma vida. É pesado. Qualquer Agora, comando aí dá problema. Imagina, a gente fala tanto de piso salarial, porque imagina um profissional que precisa de trabalhar 24 horas seguidas, todos os dias ou todas as noites. Como é que ele vai ter atenção, discernimento, concentração para mexer com todos esses equipamentos, para ter cuidado, zelo, carinho, educação com a família, com o paciente, para fazer tudo o que ele precisa com uma sobrecarga de trabalho enorme e às vezes sem nem condições adequadas de trabalho. Mas Ana, eu coloco essa fala sua. Eu tenho falado em vários lugares, em várias palestras, que essa fala sua ela é muito cara, é muito legal, muito importante. E olhando a fotografia, eu me remeto a uma ideia. Eu escrevi há uns anos atrás, quando eu estava fazendo trabalhos fora do Brasil, fazendo outras coisas, eu escrevi um artigo chamado O Valor do Trabalho. E o valor do trabalho é muito legal. E eu quero alargar isso. Você pergunta para um profissional assim, um profissional. É muito legal isso, porque é verdade. Você fala assim, um profissional que está ali à frente de um paciente desse, operando essa estrutura complexa, você fala assim, o valor do seu trabalho aqui é 3.500. O valor do seu trabalho aqui é 4.000. Quem disse, como disse, que o valor de uma enfermeira ou de um enfermeiro à frente de uma estrutura complexa dessa é de 3.000 ou 3.500? Ninguém falou isso. Mas eu vou além, né? Esse conceito mesmo é uma coisa, vale. Olhando para isso, fala assim, um sujeito pega um ônibus às 4 horas da manhã, carrega uma cidade, um bairro inteiro, e larga serviço às 2 horas da tarde. Ele teve aborrecimento, teve gente gritando, teve gente passando mal, teve cadeirante que ele foi lá, que ele colocou dentro do ônibus, teve freada, teve confusão, teve tudo, e ele terminou o expediente dele, pegou às 4 da manhã, largou 3 horas da tarde, entregou o ônibus. Aí você vira para esse camarada que trabalhou de segunda a sábado, durante 30 dias, e fala assim, o valor do seu salário é 2.000. Quem falou isso? E eu, numa palestra em Paris, fazendo uma discussão com os agentes de bordo e com os comandantes de voo, falei, vocês vão pegar um voo agora no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e vão descer no aeroporto FJK, em Nova York. E esse voo vai reunir 560 pessoas num grande... Você vai fazer a passagem pelo Atlântico, e de um aeroporto a outro, uma viagem de 6, 7 horas. E o valor do seu salário é quanto? $5.000? $6.000? E ele faz isso o mês todo. Então eu estava falando isso, refletindo essa pergunta sua sobre a enfermagem, uma pessoa lá falou assim, quem disse, por que disse que o valor da enfermeiro ficar à frente dessa estrutura tão complexa é R$3.000? Quem falou isso? Como é que surgiu isso? Como surgiu isso? Cálculos e mais cálculos. Não, onde surgiu isso? Onde é? Eu fico perguntando isso, ninguém responde. Claro que ninguém responde, porque ninguém sabe. Mas assim, quem disse que um valor desse profissional é 3, 4 mil reais? É você perguntar assim, que é importante, né? Perguntar assim, é o valor do trabalho. É o valor do trabalho. Para assim, um lixeiro que sai carregando lixo na cidade. Ele carrega o lixo na cidade, invisível, fica correndo atrás do caminhão de lixo, pendurando o caminhão de lixo, carregando o lixo da cidade inteira. Você põe um pacotinho de lixo na porta da sua casa, vem o lixeiro, pega o lixo, sai correndo atrás do caminhão e no final do mês ele leva R$2.500 para casa. Quem disse que o valor desse cara, desse jovem, desse moço, desse homem que carregou lixo na cidade toda, R$2.000? Quem falou isso? Como é que é isso? Aqui, mas eu então devagando assim, né? Devagando assim, né? Devagando assim, eu fico perguntando assim, qual o valor do trabalho? Esse valor do trabalho. Né? O que eu posso te dizer é o seguinte, por isso que eu falo, é a enfermagem que tem que saber o valor dela. Exato. E lutar para que esse valor ele seja reconhecido. Mais uma imagem aí. Sabe quem é esse cara? Os nossos coleguinhas
estão aqui. Vou tirar aqui para o senhor Presta ler. eles aqui. Vem cá, vem ficar aqui. Segura um aí para nós. É a nossa equipe que está com todo carinho. Tá certo. Olha lá. Falei que ia ter uma pegadinha. Olha lá. Ó. Olha ali. Jerônimo morreu na madrugada deste domingo, dia 26. Foi a primeira morte de enfermagem aqui em Minas Gerais. Ele trabalhou exaustivamente, sem EPI, porque não tinha. Foi a época em que se estabeleceu o começo da pandemia, várias instituições despreparadas. Esse 26 é o que? 26 de fevereiro? Lá de 2000. Pois é, fevereiro. Eu não vou me lembrar. Deve ter sido fevereiro, porque a pandemia começou de fevereiro para março. Foi março, mas foi logo quando nós tivemos aquele pulo. Pois é, deve ter sido 26 de fevereiro. Hoje ninguém mais fala em Jerônimo. E aí põe a outra imagem. Olha lá. No dia da enfermagem, o Brasil é líder mundial em mortes de profissionais por Covid. Jornada de 30 horas, acesso a equipamentos, melhores salários ainda são demandas centrais que já eram antes da pandemia. Então, quando a gente vê isso aí, ó, o Brasil foi líder de morte. Jerônimo e outros Jerônimos estão esquecidos. E nós ainda estamos lutando por um piso que nós chegamos à conclusão que é um salário aí, 3 salários mínimos como referência. Como lutar contra essa injustiça? A palavra de ordem hoje da enfermagem, doutor Carlos Calazan, é justiça e abaixo a impunidade por aqueles que não estão trabalhando de acordo, não estão se envolvendo nesses diálogos que o senhor tanto preza. Então, se o senhor hoje tivesse que mandar uma mensagem para a família de Jerônimo, qual que o senhor mandaria? Respeito, né? Dignidade. Falar o quê para a família de Jerônimo? Puxa vida. É um momento difícil, né? Eu acho que não dá uma palavra para falar para a família do Jerônimo. A sociedade brasileira não é a sociedade brasileira, né? Nossa sociedade brasileira, nós temos uma dívida, né? Tem, com essa enfermagem. Tem uma dívida. Com certeza. Eu sei que tem com outros também, sabe, doutor Calazan? Mas nós temos uma dívida, empresários têm, porque o senhor bem falou, né, que na pandemia nós ficamos em casa, a economia resistiu, mas as operadoras de saúde tiveram seus lucros triplicados na pandemia. Outra imagem. Olha aí. Quando o senhor vê essa imagem assim, o que te vem na cabeça? Não. Quem vacinou o povo? Porque não adiantava ter descoberto a vacina, não adiantava campanhas, igual o governo mesmo vem aí fazendo, se lá na frente não tem a enfermagem que vacina. E ela está na linha de frente de muitas coisas. De todos os processos. Nós precisamos refletir sobre isso. Eu estou com essa enfermagem aqui, e a vontade que eu tenho é isso, colocar a enfermagem no colo e sair defendendo ela. Claro. Eu sei que o senhor vai nos ajudar e já está ajudando e já ajudou. Tem mais aí, gente? Tem. Olha aí. Na hora da correria, olha quem está aí. Pode estar o médico encabeçando ali alguma emergência, mas olha lá atrás. Quem está subindo rampa, descendo escada, correndo. É porque ela é a principal da equipe? Não, é porque ela é a maior força de trabalho. São reflexões que a sociedade também precisa fazer, que a sociedade também é ingrata com a enfermagem. A sociedade, ela não tem tido um papel de apoio à nossa luta, sabe? Mas apoio, no geral apoio. A sociedade, assim, a sociedade apoia. Quais os instrumentos que a sociedade pode ter para transformar aquele apoio em algo real, né? Mas apoio. Mas muito apoio, tem valor, dá valor. Mas é verdade, é uma luta. É uma luta. Tem mais aí, gente? Não? E eu poderia fechar esse jogo de imagens aí
com a violência que a enfermagem vem sofrendo. Tapas, assédio moral, violência física, uma série de coisas que eu sei que isso abomina no ambiente de trabalho, né? Nós temos aí profissionais que já perderam até a vida, principalmente quando trabalham aí nas UPAs. Mas nós estamos chegando ao final, é mais para deixar aí uma reflexão para o grande homem referência do Ministério do Trabalho, do emprego aí, porque eu sei que nós vamos trabalhar muito juntos, mas Ana está aí com um recado da nossa equipe. A gente sempre trabalha aqui o seguinte, Coloca eles lá. tem uma... Eles são como se fossem representantes, né, da nossa equipe, porque aqui a gente tem esse privilégio de poder perguntar e conversar com os nossos convidados, mas a gente também gosta de dar voz à nossa equipe. E para representar todo mundo que está aqui ouvindo a gente, acompanhando esse programa, a gente tem algumas perguntinhas dos nossos representantes, dos enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares. E aí o senhor pode escolher a perguntinha de quem que o senhor quer responder, dos enfermeiros, dos técnicos ou dos auxiliares? Dos auxiliares. Dos auxiliares. Pega aí pra gente, Socorro. Vamos lá ver a perguntinha deles. Esses têm sofrido, viu? Oxi! Olha lá. Pergunta dos nossos auxiliares. Será que nós vamos conseguir colocar a lei do piso salarial para funcionar? Vai colocar. Uma até desmaiou. Desmaiou lá de emoção. Tadinho. Tá cansada de esperar Socorro. É o enfermeiro. A enfermeira. Olha lá. Agora. Todo mundo desabando. Vai sim, vai sim. Aí, gente, fica quieta aqui. Vai sim. Ai, Calma, gente. Calma que vai dar certo. Vai sim, vai conseguir sim. Se Deus quiser, pois a enfermagem vai ser uma realidade. Nós falamos muito sobre isso aqui. Vai ser. Doutor Carlos, foi muito bom estar aqui com o senhor. Eu agradeço muito. O grande lance desse encontro é ratificar a importância do senhor aqui em Minas Gerais, no Brasil, para ajudar a implementação dessa lei com mais diálogo, com mais paciência, mas porém com mais efetividade, com mais eficácia. Também o outro grande, a grande justificativa, o grande interesse nosso, aquele interesse positivo, é colocar a enfermagem mais próxima do senhor, claro, criando aí, te conhecendo mais, conhecendo... Pode contar com a gente sempre. Isso é muito importante. Pode contar com a gente sempre, Socorro, Ana, foi uma delícia estar aqui com vocês, foi muito bacana, e a gente está aí sempre tentando fazer o melhor da gente para atender toda a enfermagem, para atender os auxiliares, os técnicos, os trabalhadores de saúde da melhor forma possível. Então é isso, né? É um beijo carinhoso a todo mundo e conte com a gente para a gente tentar fazer o melhor. E tem acontecido conosco, na nossa família, uma coisa muito, muito íntima. Eu quero compartilhar com todos vocês e mostrar o que esse valor. Minha irmã, não precisa de eu dosar a fala. Minha irmã está muito doente, minha irmã está com câncer em estado muito avançado. E minha irmã está fazendo uma quimioterapia no hospital desse em Belo Horizonte, não vou falar qual. E desde o primeiro dia que eu levei ela para fazer quimioterapia e acompanhei ela, e tenho acompanhado ela a todo momento, e uma coisa muito dolorosa, porque o tumor evoluiu muito, enfim. Mas ela foi fazendo, resistindo, o corpinho dela e tudo, ela já é com a idade mais avançada, ela só tem 1 ano mais nova que eu. E minha mãe, né, cuidando dela, minha mãe é uma velhinha de 93 anos cuidando dela. E lá, mamãe lá, 93 anos. E agora, recentemente, no hospital tem uma premissa lá de quem vence o tratamento nos primeiros momentos, né, principalmente a quimioterapia, bate o sino. Uhum. E agora reuniu a enfermagem toda do hospital para apresentar a minha irmã, essa primeira etapa que ela venceu da luta contra o câncer, e foi lá bater o sino, e a enfermagem toda presente. E foi um momento assim tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, assim,
Mas foi um negócio muito legal. E aí a minha irmã fez uma gravação, e essa gravação teve quase 2 milhões de curtidas, ela batendo um sino no hospital e a enfermagem toda batendo palma dela ter vencido. Agora está caminhando para fazer uma cirurgia. Então eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que está cuidando da minha irmã e agradecer todo mundo que cuida todos os dias de nós. Vocês todos os dias cuidam de nós, e a forma mais autêntica de falar para vocês, de retribuir para vocês, é uma palavra só, é uma palavra de gratidão. Bem, não poderia deixar uma mensagem melhor, né? Que é assim, eu estou falando, o senhor é da poesia e da guerra. Eu já te falei isso, né? Nós já tivemos muitos encontros engraçados, enfermagem, que o doutor Calazans virava para mim, Socorro, quieta agora, acalma, Socorro. Calma. Mas assim, aí eu me recompunha, mas são muitas emoções quando se trata da enfermagem. Ana, vamos embora, despede aí que eu vou fechar. Ah, com certeza. Nós gostaríamos mais de uma vez de agradecer a presença do senhor, agradecer todo o trabalho que o senhor tem feito, né? Não só pelo Ministério do Trabalho, mas também pela enfermagem. Obrigada pelas suas palavras, isso representa muito a importância, né? E o quanto que é maravilhoso o trabalho da enfermagem, por isso que a gente luta tanto para que esse trabalho seja realmente reconhecido e valorizado, inclusive pelo pagamento de forma salarial, né? Muito obrigada pela sua participação, foi uma honra ter o senhor aqui. Obrigado.